Amém? Glória a Deus por isso. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Então, o caminho para nós sermos abençoados, sem dúvida nenhuma, amarmos a Deus. Mas, logo em seguida, Jesus fala para nós amarmos também como nós nos amamos. Amém? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, é a tua palavra, ela tem uma unção poderosa, ela tem um poder criativo, ela tem um poder de restauração, mas que teu Espírito Santo nos dê entendimento, possa nos fazer melhor do que nós entramos aqui nesta noite, que a tua graça, a tua unção possa tocar em cada vida, cada família que entrou aqui nesse lugar. Pai, tem misericórdia da minha vida, que possa ser instrumento daquilo que o Senhor deseja fazer nesta noite, e seja fiel cumpridor da tua palavra, na ministração, na forma, em tudo que eu fizer, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos ensina, Jesus está ensinando, dizendo assim, que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso corpo, alma e espírito, né, de todas as nossas três formas de vida, mas também que não adianta dizer que ama a Deus e não amar as pessoas. Diz que quando nós cumprimos essas duas coisas, então nós cumprimos a lei e as palavras e os profetas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quem é aqui que não se ama, não é? Quem que, ao ver um espelho, não dá um tapa, né, no cabelo antes de poder dar as costas para o espelho, não é? Todo mundo se ama, né? Se gosta, né? E às vezes a gente, até a esposa que ama a gente até nos corrige, porque a gente não está vendo que alguma coisa está errada, não é? Glória a Deus por isso. Tinha uma pessoa que se amava tanto, que um dia ela resolveu acabar com a vida dela. Mas no 5º andar, quando ela se jogou do 10º andar, tinha um espelho, e deu tempo ainda dela arrumar o cabelo, antes dela cair. De tanto que ela se amava, né? Mas o que eu quero dizer nesta noite é que o caminho para nós alcançarmos bênção é um caminho que não é como esse aqui, largo, espaçoso, né? É como se a gente passasse no meio daquelas pessoas ali e incomodasse, porque o caminho é estreito aqui entre o corredor de vocês, né? E a bênção é como eu com meus 90 e tanto quilos, e a bênção seria, por exemplo, o Caê, né? Que é rápido e corre bastante, e eu tentando passar no meio desses corredores, ele fatalmente e rapidamente me alcançaria. Então, isso é a bênção do Senhor. Quando eu ando num caminho estreito e apertado, a bênção vem e me alcança. Amém? Fala para o teu irmão do lado, a bênção vai te alcançar. Se você estiver ouvindo essa palavra e cumprindo ela, a bênção vai te alcançar. Ela vai te pegar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ô, Pai querido, a Bíblia, sabe, não é um livro apenas de história. Ela também conta a história do homem. A Bíblia não é um livro recheado apenas de provérbios e sabedoria. A Bíblia não é um livro que fale de mitologia, como os gregos. Mas a Bíblia é um livro que fala de relacionamento. A Bíblia é um livro que fala do meu relacionamento com Deus, e o de Deus para comigo, e o meu para com as pessoas. Então a Bíblia trata disso, de que o homem perdeu o seu relacionamento com Deus. E a Bíblia agora trata disso, de nos reconciliar com Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, é isso? Acho que é o 19 e 20, Colossenses, trata disso. Diz que Deus está trabalhando e trabalha em mim e em você para que haja uma reconciliação, uma comunhão, um relacionamento com Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,
e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Enquanto eu e você nos sentimos sozinhos, Jesus sabe o que é se sentir sozinho. Quando você se sente desprezado, quando falam mal de você, Jesus sabe o que é isso, porque ele passou isso por você. Quando você sente algum tipo de dor, enfermidade, Jesus sabe o que você pode estar passando, porque diz a Bíblia que na cruz ele levou todas essas coisas. Amém? E por causa desse sangue é que nós estamos então no caminho da reconciliação com Deus. Então agora, por causa do Espírito Santo, que Jesus orou ao Pai e disse: Pai, que o Senhor envie o Espírito Santo. Então agora, eu e você, essas criaturas pequenas, às vezes desprezíveis, podemos ter a grandeza de Deus habitando em nós, vivendo em nós. Porque a Bíblia diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então ele pode falar com você, ele pode dirigir os teus caminhos, ele pode te orientar. Amém? Então, se você estiver atento a essa palavra, então a bênção vai te alcançar. O Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O último versículo fala o quê? Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Mas no meio desses dois versículos tem um outro recheiozinho, e esse às vezes nós engolimos com dificuldade. Ele fala assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos. Então nós gostamos de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gostamos de dizer que a bondade e a misericórdia certamente nos alcançarão. Mas a Bíblia também diz nesse mesmo salmo, e você não esqueça disso: prepara-nos um banquete à minha vista dos meus inimigos. Prepara uma mesa, você está sempre pensando numa mesa com amigos, né? Mas o salmo diz para nós estarmos preparados para também sentarmos com aqueles que não gostam da gente. E aí a bênção vem, e aí o versículo 6 pode ser verdadeiro na minha vida, e é por isso que eu digo que a bênção pode te alcançar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Cadê o 6? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e estarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Estou esquentando aqui. Bendito é o nome do Senhor. Esse é um tempo tremendo. Eu creio que o Ministério Luz do Senhor vai ter um novo ânimo. Sinto isso pelas palavras do apóstolo. Ele mandou um recado para mim hoje de manhã. Eu falei: Deus, tremendo, a alegria que está esse homem. Alguma coisa Deus vai fazer novo nesse lugar. Porque se toca nele, vai tocar em mim e em você. Se está alcançando ele, se a tampa está subindo, a minha tampa e a tua vai subir também. Amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ah, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei o que acontece, mas parece que a minha Bíblia está cada dia com letra menor. É assim também com vocês? Eu não sei o que acontece, eu não consigo ler mais ela sem meu óculos. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus que de longe eu estou ainda uma águia, né? Mas de perto eu estou um gatinho. Gatinho. Aleluia. É assim que a minha mulher me chamava, de gatinho. Ela saiu, depois eu vou falar com ela. Bendito é o nome do Senhor. Ela pegou uns bilhetes antigos lá em casa, e eu assim que ela me chamava de gatinho. Olha que coisa linda. Bendito é o nome do Senhor. Como é que você é chamado na sua casa? Não. Como é que você é chamado na sua casa? Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus também respeita a nossa escolha. Veja Josué. Josué já atravessou o Jordão. Josué já está a caminho da terra prometida. Já está prestes a poder carregar um cacho de uva em 2 pessoas, né? Olha que coisa tremenda. Mas Josué também chega para o povo e diz assim: olha, hoje é tempo de vocês escolherem, porque eu e a minha casa já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Amém? Mas significa que uma parte do povo certamente escolheu outras coisas.
Então, quando você pode ver a palavra de Deus, Deus nos dá o direito de escolher o que nós desejamos. Ele não impõe nada a você. Quer ver outra passagem? O filho pródigo, ele tinha direito a uma herança, não tinha? Tinham 2 filhos ali, e um deles decidiu que não queria seguir as orientações do pai. E o que ele faz? Ele diz, olha, dá minha parte da herança, porque eu vou cuidar da minha vida. O que ele fez? Ele fez uma opção, ele fez uma escolha. Nessa noite, Deus está cutucando a gente também para fazer opções e escolhas sobre a nossa vida. Aleluia! Então, aquele filho volta depois para casa, né? O pai o recebe com compaixão, diz a Bíblia, mas ele realmente escolheu um caminho que ele acabou se dando mal. Eu não sei se tem pessoas aqui nessa noite, nessa situação, mas às vezes a gente conversa com pessoas e elas falam que estão magoadas com Deus, que estão bravas com Deus, porque Deus não fez aquilo que você estava esperando, porque Deus não cumpriu algo que você estava querendo naquele momento. Então eu digo a você, você nunca conheceu a Deus, porque Ele é soberano. Eu quero dizer para você que se Ele fechou uma porta, Ele sabe por que Ele fechou a porta. Se Ele abre uma porta, Ele com certeza abrirá uma porta excelente para você. Mas como Ele é Deus, né? E Ele manda. Eu gosto de dar aquele exemplo, às vezes eu repito algumas coisas, mas quando você está na rua e dá uma gorjeta, não é? Você dá uma gorjeta de R$5. Geralmente eu não dou 5, eu dou 2, né? Mas quando dá uma gorjeta de R$5, a pessoa fala assim, muito obrigado, não é? Você dá uma gorjeta de R$20, o que a pessoa faz? Pula de alegria e já te chama de doutor. Doutor, abre a porta para você. Agora imagina se você der uma gorjeta de R$100. Excelentíssimo juiz de direito, sei lá o que ele vai falar. Excelência. Talvez beija a tua mão, sei lá o que ele vai fazer, nunca recebeu uma gorjeta tão grande. Agora na nossa língua portuguesa, nós chamamos as pessoas de senhor. E por isso talvez a gente confunda quando a gente vê o Senhor da Bíblia e o Senhor que a gente trata um com o outro. Porque quando a Bíblia fala de Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele manda bem. Ele manda bem. Aleluia. Ele sabe de tudo. Aleluia. Bendito é o teu nome. Ele sabe que se amanhã eu vou acordar, Ele sabe. Ah, pastor, imagina. Tem misericórdia, né? Lógico que eu vou acordar amanhã, mas ninguém pode garantir. Não é? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tem aquela história do avião, né? E tem um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, e um outro que está mais ou menos. E o avião começa a cair. Começa a baixar e o comandante dizendo, aperta o cinto, as máscaras vão cair. E aquele cara que estava cheio do Espírito chega para aquele que estava meio balançando e diz assim, olha, em breve nós estaremos com o Senhor. E aquele que estava mais ou menos assim, Deus me livre. Você entende o que eu quero dizer? Deus é Deus. No inglês a palavra Senhor, existe lá o Sir, mas existe uma outra palavra que é Lorde. E a Bíblia quando refere a Jesus diz que Ele é o Lorde dos Lordes. E ainda fala que Ele é o Rei dos reis. Aleluia. Nós aqui não temos mais rei, mas se você for a um país como a Inglaterra, que tem lá a rainha, você vai perceber a reverência que eles têm com a sua rainha. O cuidado com as palavras dirigidas à sua rainha. É uma coisa importante, tremenda. Eu vejo quando alguém chega diante do imperador, lá no Japão, não pode nem olhar no olho do camarada. Tem que chegar com reverência e olhando baixo. Por isso que a gente diz que Senhor, na língua portuguesa, é muito pouco para expressar o que é Deus Todo-Poderoso na minha vida e na tua vida. Ele veio para ser obedecido.
Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Então, não adianta você dizer que está magoado com Deus, que Ele não faz o que você quer, que Ele não faz na hora que você precisa, do jeito que você está precisando, porque Ele veio para ser Deus. Ele não veio para ser a tua lâmpada e esfregar os seus 3 pedidos. Não veio. Aleluia! Em Isaías, capítulo 1, mas também o mesmo Deus que faz essas coisas, Ele também nos chama para conversar com a gente. Olha, arguime, diz em Isaías capítulo 1, acho que é 1,18. Aleluia. 1,18. Isaías. Olha, desde o 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, arguime, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancos, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Promessa de reconciliação, promessa de bênção. Quando o Senhor diz, vem conversar comigo, venha colocar as suas razões. Veja como Deus nos incentiva a buscá-lo, né? Buscar-me-eis e me achareis, Jeremias, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. E mais, a palavra do juiz que é incomodado pela viúva. Eu estou diante de pessoas que eu sei que conhecem muito a palavra, que estudam a palavra muito, né? Então vocês podem me ajudar também. Mas a palavra do juiz diz que a viúva o importunou de tal maneira que ele deu a concessão àquela mulher, porque ela foi insistente, perseverante. Essa também é um sinal para você alcançar a tua bênção. Perseverar na tua necessidade, buscar o Senhor de todo o teu coração. Aleluia! Quer ver? Passagem do juiz. Está em Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia homem, também naquela mesma cidade, uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça, quando, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Então, quando a Bíblia está dizendo para nós irmos à presença de Deus, aqui mostra um juiz que era injusto, que não era um juiz bacana, mas como ele não é bacana e ele atendeu aquela mulher insistente, como Deus, a quem você serve, não te atenderá? Como você, insistindo com ele, batendo na sua porta, não te atenderá? Então a Bíblia nos incentiva, ao mesmo tempo que nós temos às vezes as nossas opções de escolha, como Josué fez, nós temos também esse Deus que nos incentiva a buscar e sermos insistentes e perseverantes. Aleluia! Tem um amigo inoportuno também, está lá em Lucas, eu não vou ter tempo para ver todas essas passagens, mas Lucas capítulo 5, versículo 9, se você quiser anotar, é uma palavra do amigo inoportuno, que vai de madrugada incomodar o amigo, e porque ele insiste muito, o amigo o atende. Jesus é esse amigo, que você o busca e ele responde. Aleluia!
Glória a Deus. Restaurar relacionamento. Essa é a vontade do Pai, de restaurar a mim e a você, na comunhão, em ouvir a sua voz, em cumprirmos as suas promessas. Bendito é o nome do Senhor. Veja Paulo, agora de uma outra maneira. Paulo faz algumas viagens, e elas não foram viagens confortáveis. Paulo, seja uma hora que ele fala que queria ir para Roma, mas diz a Bíblia que o Espírito Santo o impediu. Muito amigo o Espírito Santo, você não acha? Paulo queria ir, coitadinho dele. Ou eu pergunto para você, quem é que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Foi quem? O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. Que coisa tremenda. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós podemos ter escolhas, podemos pedir a Deus insistentemente para que Ele nos responda, tem situações que às vezes é um não abençoado. É um não de Deus. Veja, quando Paulo diz que ora por 3 vezes, por um espinho na carne, e a resposta veio como? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tudo indicando de que parece que ele continuou com aquele espinho na carne. Então ele recebeu sonoramente um não. Fala para a pessoa do lado, às vezes um não também é abençoado. A minha cabecinha às vezes não entende, mas às vezes Deus me fala não. Josué não tem um sonho, e ele é orientado para dizer que ia ter 7 anos de vaca magra. 7 anos de vaca magra. Mas também ia ter anos que ele iam fazer a sua provisão. Então eles se prepararam para os anos de vacas magras. Aleluia. Muitas vezes nós recebemos um não. Quando Paulo então ora por cura, então ele não recebeu. Jesus teve um não do Pai. Você lembra dessa história, não lembra? Jesus teve um não do Pai. Ele chega para o Pai no seu limite e diz assim, Pai, se possível, me tira dessa. Me tira dessa. Mas contudo, olha que Jesus completo, contudo, seja feita a tua vontade. Amém? Foi um não que Jesus recebeu. Mas por causa desse não, nós podemos dizer, sou salvo em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo cobre a minha vida, cobre a minha casa. Eu posso dizer que sou restaurado pelo sangue de Jesus, porque Ele pagou um preço por mim e por você. Amém? Que não abençoado Jesus recebeu, porque Ele alcançou a todos aqueles que puderam dizer, eu quero Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus propõe também aquela passagem do banquete. Vamos ver? A passagem do banquete, onde Ele manda convidar a todos. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Aleluia. Mateus 22, ele é do 1 ao 14, talvez a gente não leia todos os versículos, mas a Bíblia diz que sim, que o 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois entrou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enraiveceu-se, e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois,
à saída dos caminhos, em algumas traduções dizem encruzilhadas, e convidai às bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aleluia! E o versículo 12, disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mas tá bom aí, eu quero lembrar você que eu entendo esse livro, além de ser um livro de relacionamento, que conta a história de um casamento. Eu acho que a Bíblia toda, se eu pudesse resumir, você pode resumir para mim a Bíblia como, que história? A história de um casamento. De um pai, né, que está desde o início preparando o seu noivo, e esperando que a noiva fique pronta para um casamento. E haverá nesse dia um grande banquete, nesse casamento. E sabe quem vai servir a mim e a você? Jesus. Olha que coisa tremenda. Ele vai ser tão feliz naquele dia, que ele mesmo, diz a Bíblia, vai servir aquele banquete. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Talvez alguns possam interpretar esse banquete como aqueles não convidados, como os judeus, e agora os convidados passam a ser todas as gentes, os gentios, como eu e você, e agora podemos participar e fazer parte desse banquete, o que não era nosso, que era promessa para os judeus, agora eu e você participamos. Mas eu digo mais ainda, que não é só essa interpretação, nós podemos imaginar o seguinte, que aqui nesse salão todos estão sendo convidados. Alguns dão importância a esse convite, né? Alguns olham esse convite e procuram se preparar para esse dia. Outros vão dizer, não quero para mim hoje. Isso não é para mim hoje. Mas há um convite para mim e para você, para participarmos de um casamento do noivo Jesus Cristo com a igreja que está sendo preparada. Aleluia! Recebi uma cartinha da Missão Shekinah, e como o apóstolo Géser vem tratando o assunto da volta de Jesus. Se você não recebe esses recados que ele manda mensalmente, é tremendo como ele nunca vi falar de uma maneira tão clara que Jesus está à porta. E se você é daquele tipo que não está como no avião, aquele cara que não é aquele cara que está muito firme, é tempo de você voltar para os caminhos do Senhor e renovar e estar certo de que você vai estar nesse banquete. Aleluia! Glória a Deus! Benditos são os convidados para a ceia do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o casamento, a Bíblia trata tanto de casamento, que lembra que o noivo, quando vai entrar com a mulher na casa nova, ele pega a noiva nos braços, não é? De onde a gente vê na Bíblia isso? Que Jesus vai pegar a sua igreja nos braços. Aleluia! Ah, mas parece que você não está entendendo bem. Você falou, alguns falaram, mas tão desanimado, porque a Bíblia diz que você, eu e você como igreja, seremos pegos nos ares. Isso significa arrebatamento, e a Bíblia está dizendo que ele está à porta, e bate, se alguém ouvir e abrir a porta, ele entrará e ceará com você e comigo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Vocês deixam eu tirar o paletó? Bendito o nome do Senhor. Eu não vou me prolongar muito mais. Sabe que a gente tem uma foto aí? Temos uma foto? Você conhece esse homem, né? Ele tem na mão ali, parece uma vassourinha na mão. Tem uns galhos meio secos na mão. Para quem não conhece a história, acha que são ramos secos, que já não tem valor nenhum. Mas eu conheço a história desses ramos. Alguns dos homens que estão aqui conhecem um pouco dessa história. Esses ramos viajaram algumas horas. E quando eles chegaram de viagem, ficaram mergulhados em água por 24 horas. Depois disso, nós já havíamos preparado algumas covas para poder colocar
isso que parecia algo sem valor. Eu digo para vocês que aquilo que você está vendo aqui, que parece que não tem vida, que está seco e dá vontade de jogar fora, é a nossa ceia do Senhor. Mas como assim, pastor? Isso aqui é a uva que nós estamos plantando, e o primeiro suco dela vai ser primícia para nós celebrarmos aqui na igreja, se Jesus não voltar antes. Então aquilo que parece seco e sem vida, é videira, né? E uma videira dessa, a Embrapa demorou 20 anos para poder chegar nessa variedade. E agora é um privilégio poder ter ela na mão, né? E poder, junto com alguns homens, poder cavar buracos. E eu nunca vi alguns homens cavar buraco com tanta alegria, porque eles não estavam cavando buraco, eles estavam preparando a ceia, que eles acreditam que vão tomar aqui nesse lugar. Você entende? Quando um projeto que parece uma coisa morta e sem valor nenhum, parece uma vassourinha que vai varrer algum lugar sujo, quando eu começo a contar essa história, começa você a entender que há um propósito. É isso que eu vim dizer aqui nessa noite. Aquilo que parecia morto, sem chance de vida, Deus sopra vida nesse lugar. Aquilo que parecia que dá vontade de jogar fora e pôr fogo, aquilo o Senhor renova, como dá em Jó capítulo 14, que o homem tem poucos dias, que ele é como uma flor que murcha. Diz ainda a palavra que ele tem poucos dias. E o que demais diz a palavra em Jó 14, versículo 1, ele diz assim: poucos dias e muita dificuldade. É assim que a Bíblia trata a nossa vida. Alguns dias e muita dificuldade. Muita dificuldade. Aleluia. Só que mais à frente, ele começa a descrever uma cena de uma árvore que estava cortada, de uma árvore que a raiz parecia estar morta, semelhante àquela ali, mas diz ainda naquela palavra que ao sopro das águas, aquela árvore começou a reviver. É esse tipo de água que o Senhor traz para mim e para você nesta noite. Água viva, que faz brotar onde não tinha vida. Assim como o cheiro das águas, ela brotará. Mas um pouco antes descreve essa árvore, como ela estava morta. Para a árvore pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água. Sabe por que cheiro de água? Porque a água que Jesus tem para dar para mim e você é tão poderosa que só um cheiro dela é possível. Amém? Amém? É como se eu dissesse assim: Senhor, derrama uma gota do teu sangue nesta igreja nessa noite. Mas, pastor, só uma gota? Porque uma gota de Jesus é tão poderosa que é capaz de nos varrer todos aqui nesta noite. Assim, a palavra que sai da minha boca, e eu declaro para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, que aquilo que parecia que estava morto, ao cheiro das águas, vai voltar a brotar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tem uma outra foto aí? Aleluia. Se não achar, não tem problema. Lá nesse dia que a gente estava plantando uva, nós temos 2 pessoas que trabalham lá e uma terceira também. Interessante que um deles é cristão e os outros 2 não. E nesses dias aconteceu dos 2 irmãos que trabalham lá começarem a discutir e um deles pediu a conta. E como são bons funcionários, eu falei: puxa vida, vamos fazer de tudo para que eles possam permanecer, porque são bons profissionais. Se a gente encontrar a foto. E quando o Marcelo, que é um deles, veio conversar comigo e trazer esse problema, ele disse assim, que ele não é cristão e nem frequenta nenhuma igreja. Mas ele não estava entendendo uma coisa, que um deles era cristão
e o outro não. O que estava dando problema, sabe quem era? O cristão. Bom, então aí ele estava dizendo, sabe, eu não entendo uma coisa. Ele diz que vai se acertar com Deus. Ele pedindo explicação para mim. Ele disse, o cristão, que vai se acertar com Deus, que ele vai na igreja e vai orar. Mas, Pedro, me explica uma coisa. Primeiro ele não tem que se acertar com o irmão antes de se acertar com Deus? Falei, Deus, esse cara aqui é o crente. É esse que é o crente. Ele não vai na igreja, mas eu creio que ele já é uma bênção. Porque ele entendeu que antes de eu acertar com qualquer pessoa, com Deus, eu tenho que primeiro me acertar com a pessoa. Amém? Talvez alguns aqui estão insatisfeitos com Deus, tem meio enravecido com Deus, né? Chateado com Deus, porque Deus não está te atendendo. Eu quero dizer uma coisa, querido, se você tem alguma diferença, alguma coisa que está te atrapalhando, a bênção não vai te alcançar. Você entendeu ou não? Às vezes alguns não estão alcançando as bênçãos de Deus. Eu estou falando de renovo do Senhor, de coisas tremendas. Mas se eu tenho meu coração amargurado, chateado, eu não consigo me acertar, você não vai se acertar com Deus e nem com as pessoas. Não conseguimos, né? A foto aí daqui a pouco o Robert, mas só para você ver o Marcelo, que é uma bênção, que ele nem na igreja vai e foi o maior pregador dessa noite. Com certeza. Aleluia. E nós estamos orando para aqueles moços, todos eles se converterem. Nós temos uma meta com os homens, de Tiago 5,16, de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e sermos curados. Amém? Eu espero ser o melhor marido daqui a pouco para a Cibele. Eu espero ser o melhor pai para o Lucas e para a Léa. Eu espero mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Espero que realmente eu possa ser algo diferente nos próximos dias. Eu não posso fazer por ninguém, eu posso fazer só por mim. Eu não posso ficar tendo expectativa que o outro vai melhorar. Eu tenho que ter a minha expectativa de desejar melhorar. Aleluia. Glória a Deus. É muito fácil a gente dizer, a palavra falou com você hoje, você viu? Nossa, você faltou na igreja, a palavra foi para você. É para você, querido, não foi para quem faltou não, é para você. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero encerrar o culto com uma coisa que eu vejo que muitas vezes os milagres... Não é essa não. É uma outra. Mas se apareceu o Marcelo. Olha lá o Anderson. Nós estávamos em poucas pessoas. Esse é o Vando. O Vando é um plantador. Olha aí. Essa turminha que estava lá. Cada um deles cavou, em média, 70 buracos. Eu acho que eles não conseguiam chegar em casa nem fazer esse movimento. Não aparece. O Marcelo, onde é que está o Marcelo? Não aparece. O Osório de novo. Só dá o Osório. Amém. Mas eu espero em breve, daqui a pouco, dizer, o Marcelo, o Vando, o Martins e o Duda estão todos convertidos. Amém? Aleluia. A alegria deles de ter recebido a gente lá foi tremenda. E esse é um projeto que vai prosseguir em nome de Jesus. E eu sinceramente espero, então, ser um melhor marido daqui a algum tempo. Agora. Né? Amém. Acho que a expectativa dela ainda é melhor do que a minha. Ela está animada de receber um marido novo. Todos os maridos dessa igreja vão receber, as suas esposas vão receber maridos novos. Aleluia. Reginaldo estava numa unção tremenda. Eu falei, para de cavar buraco. Aí ele falou, não, eu estou na unção aqui. Nós estamos na unção aqui, porque a gente não estava cavando um buraco. Nós estamos vendo a ceia do Senhor. Nós estamos vendo a gente entrar aqui com aquele suco e Deus curando a igreja também, porque já vai ter curado a gente. Glória a Deus por isso. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero falar uma última palavrinha, que chama-se compaixão. Mas não estou falando de pessoas que estão apaixonadas aqui nessa noite, que eu sei que tem gente que deve estar apaixonada, né? Recém-casado, aqui está ainda apaixonado, né? Aleluia.
A Sibeli pegou umas cartinhas outro dia lá em casa e disse assim que ela me escrevia gatinho. Gatinho. Paixão. Paixão. Mas a Bíblia trata uma outra palavra que é compaixão. E compaixão é uma mistura de amor e misericórdia. E Jesus, quando realiza milagres, aparece muitas vezes que antes de realizar o milagre, que ele foi movido por compaixão. Ele não foi movido por paixão, porque a paixão às vezes passa, ela se transforma com o tempo, né? Mas Jesus era movido por compaixão. Veja que quando ele multiplica os pães e os peixes, diz que ele foi movido por grande compaixão. Amém? É como se tivesse uma pessoa desempregada aqui nessa noite, e ela viesse nesse altar e pedisse para a gente orar. E que quem fosse orar por ele, se sentisse, porque já foi desempregado um dia, e pudesse orar, como sentindo o que aquele coração sente, aquele aperto, aquela coisa assim. Então, eu acho que parte disso é compaixão, é poder dividir e amar aquela pessoa, porque passou também algo semelhante. Por isso que Jesus tem compaixão, porque Ele passa por mim e por você, dor, solidão, desprezo, e Ele fala para mim e você, eu sei o que você está sentindo. Então a Bíblia narra algumas passagens onde fala desse sentimento de compaixão. Foi por isso, em parte, que eu chamei a Rosana aqui, que em parte eu queria ter chamado o Geraldo, porque a igreja se move em compaixão quando realiza também esse tipo de trabalho. Eu imagino a equipe de ministração, quando vê alguém abençoado e transformado, eles podem dizer glória a Deus, porque viram o amor de Deus atuando ali. Né? Bendito é o nome do Senhor. Compaixão. Mateus 9:36. Antes disso, Êxodo capítulo 2, 6, diz que a filha de Faraó, quando foi pegar Moisés ali daquele cesto, diz que ela foi movida por compaixão por causa daquele bebê. E Moisés foi o que essa bênção de poder ter sido o libertador de Israel. Viu um bebê chorando, ficou com pena dele, mas pena é pouco perto do que a palavra compaixão significa. Teve compaixão, diz a minha tradução. Amém? Em Mateus capítulo 9:36, o Robert é mais rápido que a gente, vendo que eles, as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. De novo, essa tradução não fala a palavra compaixão, mas esse compadeceu-se é pouco perto do que significa compaixão. Diz a Bíblia que Jesus teve compaixão das vidas, por isso que ele foi ali movido em milagre. Mais ainda, Mateus 14:14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Veja que alguns detalhes na palavra de Deus são tão importantes, né? Você lembra que teve um milagre, mas nessa noite eu quero que você grave no teu coração que o milagre aconteceu quando Jesus moveu com compaixão. A mesma forma como eu e você e a igreja, quando move em compaixão, milagres podem acontecer. Aleluia. Que mais? Em Mateus, ainda, 15:32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Deixa eu colocar uma outra chave na tua mão nessa noite. Jesus podia ter chamado uns cestos vazios e abençoado, e aqueles cestos transbordariam de peixe e de pães. Mas o que ele faz? Ele chama os discípulos, o que nós temos aí? E eles não tinham nada. De repente apareceu um menino com 5 peixes e 2 pães. Oi? 5 pães e 2 peixes. E aí o que acontece? Jesus multiplica aquilo que nós
temos. Deixa eu deixar essa chave na tua mão. Ele vai multiplicar o que você já tem. Não é o que você vai ter. Se você tem algo, Deus pode multiplicar o que você já tem. Amém? Você é a casa favorita de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E mais ainda, Marcos capítulo 8, versículo 2. Tendo compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Aleluia. Eu quero fechar essa palavra com isso, declarando sobre a minha vida e a tua vida, que coisas que estavam mortas, o Senhor dá vida. Palavra da árvore cansada, a árvore sem vida, a raiz que estava morta, ao sopro das águas, vai voltar a viver. Amém? E nós podemos ser a bênção, pode nos alcançar, se nós observarmos a palavra de Deus. Às vezes, recebemos um não de Deus. Às vezes, temos que fazer opções e escolhas. Muitas vezes, podemos insistir ao Senhor até que a porta se abra. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que se nós movermos em compaixão, Deus vai alcançar nossas vidas e a de muitos ainda. E vai alcançar, salvar, libertar, curar em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.